Preciso que você imagine uma cena. Uma mesa de jantar comprida, de mogno escuro. 14 taças de cristal. Velas acesas em castiçais de prata que custavam mais do que o aluguel de muita gente. Minha mãe na cabeceira. Meu pai do lado dela. Meu irmão Brooks com aquele sorrisinho de canto de boca enquanto girava a taça de vinho. E Vivian Cross, minha ex-noiva, sentada ali como se nunca tivesse sido riscada da lista de convidados. E então havia Mara, minha esposa. Ela entrou naquela sala de jantar com uma calma que eu hoje entendo que não era confiança. Era algo muito mais calculado do que isso. Ela puxou a cadeira, se sentou. E então, devagar, como quem pousa algo sagrado, colocou um par de luvas de limpeza velhas e cinzas sobre a mesa, na frente do próprio prato. Ninguém falou nada por 3 segundos completos. Aí Brooks riu. Um som seco, feio. Minha mãe deixou o olhar cair sobre aquelas luvas do jeito que você olha para um animal morto na calçada. Meu pai, sempre o mais controlado de qualquer ambiente, simplesmente arqueou uma sobrancelha e voltou para o vinho. Mas Mara não tinha terminado. Achei que devia trazer, ela disse, bem baixinho, sem se dirigir a ninguém em particular. Por causa das memórias. A boca da minha mãe se curvou naquele sorriso fino que ela usava quando queria humilhar alguém sem dizer nada abertamente ofensivo. Que charme, ela disse. Uma lembrança do trabalho. Mais risadas de Brooks. E Mara, ela deixou. Deixou que todos tivessem o momento deles. E então olhou diretamente para minha mãe, por cima de todo aquele mogno polido, e disse: Estranho. Essas mãos abriram a sala que a sua família manteve trancada por mais de 20 anos. As risadas pararam. A taça de vinho do meu pai congelou no meio do caminho até a boca. É disso que eu mais me lembro. Não a cara da minha mãe. Não o Brooks emudecendo. Meu pai. Warren Kingsley, um homem que conseguia sorrir durante processos judiciais, velórios e escândalos públicos, olhou para minha esposa como se ela tivesse acabado de abrir um túmulo. Então ele disse algo que eu nunca tinha ouvido antes. A sala 14B não existe mais. Mara inclinou levemente a cabeça. Não, ela disse. Só tem um cadeado diferente nele. Minha mãe sussurrou o nome dele como um aviso. Warren. E aquela foi a primeira vez na minha vida que eu vi os dois, meu pai e minha mãe, com medo da mesma mulher. Eu não sabia o que era a sala 14B. Não sabia porque minha esposa tinha levado luvas de limpeza para o jantar. Mas até o fim daquela noite, eu ia entender uma coisa. Mara não tinha trazido aquelas luvas para envergonhar minha família. Ela tinha trazido aquelas luvas para enterrar minha família. Meu nome é Caleb Kingsley. Minha família era dona do Kingsley House, o que soa sofisticado até você entender o que aquilo realmente era. Não era uma casa, era uma instituição. Um clube privado construído pelo meu bisavô, expandido pelo meu avô e lapidado na forma que você conhece hoje pelo meu pai Warren, que entendia que o poder nessa cidade já não se media mais em dinheiro, se media em acesso, em quem você deixava entrar pelas portas. Cresci acreditando que nosso sobrenome significava legado. Mara me ensinou que ele também significava provas. Eu conheci Mara Quinn numa cafeteria na rua Redfield. Ela estava lendo um livro com a lombada quebrada e tinha tinta na lateral da mão esquerda. Não nas unhas, na lateral da mão. Do jeito de quem encostou em algo ainda molhado. Perguntei o que ela estava pintando. Ela disse: provas. Achei que era brincadeira. Tinha 29 anos. Cabelo escuro, olhos quietos que não deixavam passar absolutamente nada. Ela trabalhava como faxineira. Me contou isso no nosso terceiro encontro, diretamente, como se estivesse me testando para ver como eu ia reagir. Eu disse que isso não importava. Ela me encarou por um longo momento e disse: vai importar. Achei que ela estava falando da minha família. Estava certa, mas não do jeito que eu entendia. A gente namorou 8 meses antes de eu apresentá-la aos meus pais. Minha mãe passou o jantar inteiro fazendo perguntas educadas para Mara, num tom que não tinha nada de educado. De que parte da cidade você é?
Sua família deve ter muito orgulho. Como vocês se conheceram? Numa cafeteria? Que fofo! Cada pergunta era uma faquinha pequena, embrulhada em linho. Meu pai ficou quase em silêncio. Ele observava Mara do jeito que observava contratos, procurando a cláusula que ia custar caro. Me convenci de que a família ia acabar aceitando. Me convenci de que Mara ia conquistá-los com o tempo. Me convenci de muita coisa naqueles primeiros meses que não me orgulho hoje. Eles não aceitaram. Aceleraram. 3 meses depois do nosso casamento, que meus pais compareceram, mas não comemoraram, minha mãe começou a organizar o que ela chamava de jantares de integração familiar. O que significava, todo mundo do círculo Kingsley sentava à mesa e tratava Mara como uma prova que ninguém tinha concordado em fazer. O pior aconteceu no aniversário da minha mãe. Mara chegou num vestido preto simples, nada dramático, nada que parecesse barato, só simples. Minha mãe a olhou de cima a baixo e sorriu. "Ah, meu bem", ela disse, "você não precisava se arrumar por nossa causa." Mara piscou. "Como assim?" Celeste acenou para o corredor, e uma das funcionárias da casa entrou segurando uma caixa embrulhada. Mara abriu. Dentro havia um avental de faxineira, branco, passado, dobrado com perfeição. A mesa ficou em silêncio por meio segundo antes de Brooks rir dentro do copo. Minha mãe disse: "Pensei que você se sentiria mais à vontade com algo familiar." Eu me levantei tarde demais. Essa é a parte que me dói lembrar. Não que eu não fiz nada, fiz, mas fiz tarde demais. Mara não chorou. Dobrou o avental de volta na caixa, empurrou pela mesa e disse: "Pode ficar. Você vai precisar de algo para vestir quando a verdade aparecer." E então, havia Vivian. Vivian Cross apareceu num coquetel beneficente no Kingsley House exatamente 6 semanas depois do nosso casamento. Não sei se minha mãe a convidou de propósito. Parei de dar o benefício da dúvida à minha mãe por volta dessa época. Vivian era elegante do jeito que minha família entendia elegância. Dinheiro velho vestindo roupa nova. O pai dela, Richard Cross, tinha um acordo financeiro com o meu que eu ainda não entendia direito, mas que aparentemente exigia que Vivian estivesse presente nos eventos do Kingsley House, mesmo que ela e eu tivéssemos terminado o noivado 2 anos antes. Ela entrou e minha mãe se iluminou como se tivessem apertado um interruptor. "Vivian, você está absolutamente linda." Ela nunca disse isso para Mara. Nunca. Vivian era amável comigo de frente. Em certo momento, ela se inclinou para perto de Mara e disse, baixo o suficiente para só nós 3 ouvirmos: "Deve ser estranho ser convidada para entrar em salas que você costumava limpar." Mara sorriu. "Deve ser mais estranho ainda", ela disse, "ficar esperando um homem que já escolheu outra pessoa." O sorriso de Vivian se manteve, mas os olhos mudaram. Não era ciúme, era medo. Ela apertou a mão de Mara com uma cordialidade tão perfeitamente calibrada que era basicamente um insulto. A cordialidade de quem já sabe que ganhou. Mara sorriu de volta. Manteve o contato visual por meio segundo a mais do que o confortável. Mara não deixava passar nada. Só não reagia. E na época eu interpretei aquela paciência como algo parecido com paz. Depois entendi que era muito mais parecido com uma contagem regressiva. Eu a defendi, sim, quero deixar isso claro. Mas eu a defendia do jeito que um homem defende alguém quando não tem certeza de que está certo. Quieto, por meias palavras, sem força suficiente para mudar alguma coisa de verdade. "Mãe, isso não é justo!" "Brooks, para com isso." As palavras de um homem que cresceu dentro dessa família e que ainda, lá no fundo, precisava da aprovação deles mais do que tinha admitido. Mara ouviu cada meia defesa, arquivou cada uma delas. Começou com coisas pequenas que não faziam sentido. Nessa época, Mara começou a pegar turnos extras de limpeza no Kingsley House. Me disse que a agência precisava de alguém de confiança. Acreditei nisso também. Numa noite, cheguei em casa e Mara estava na mesa da cozinha com uma planta baixa. Não do nosso apartamento, do Kingsley House. Perguntei onde ela tinha conseguido. Ela disse, na internet. Era tecnicamente plausível. Deixei passar. Depois houve uma noite no clube em que ela mencionou, casualmente de passagem, que a câmera que cobria a entrada de serviço do corredor leste estava quebrada havia pelo menos 3 meses. Perguntei como ela sabia.
Ela disse que tinha reparado na última vez que estivemos lá. Deixei isso passar também. Ela guardava um pendrive no bolso interno do casaco de inverno. Encontrei uma vez quando fui pendurar. Perguntei. Ela disse que tinha música. Acreditei. Então veio a noite em que a segui. Não me orgulho disso. Mas naquela altura eu sabia que ela estava escondendo algo. E em vez de perguntar como um marido, fui atrás dela como um covarde. Era depois da meia-noite quando ela entrou no Kingsley House pela entrada de serviço. Sem maquiagem, cabelo preso, uniforme de limpeza debaixo do casaco. Ela se movia por aquele prédio como se tivesse memorizado cada canto dormindo. Observei da esquina do corredor leste enquanto ela abria um armário de limpeza, enfiava a mão atrás de uma fila de carrinhos de roupa velhos e puxava uma pequena chave de metal presa com fita atrás de um painel na parede. Então, ouvi ela sussurrar um nome. Elise. Não alto, não dramático, só um nome falado como uma oração. Então ela caminhou em direção à parte do Kingsley House que meu pai sempre nos disse que estava fechada para reforma. Num domingo à mesa, ela fez ao meu pai uma pergunta que paralisou todo mundo. Não em voz alta, ela simplesmente soltou, entre a sopa e o prato principal, num tom completamente casual. Warren, o que foi feito daquele colar de safira que sua mãe usava em todos os retratos? Reparei que não está na vitrine do clube. A mão do meu pai parou sobre o pãozinho. Por uma fração de segundo. Minha mãe disse algo sobre estar guardado. Brooks mudou de assunto. Mas eu vi a mandíbula do meu pai se enrijecer. E pensei, por que ele se importaria tanto com uma pergunta sobre um colar? Foi aí que entendi algo. Minha esposa não estava aguentando minha família. Ela estava caçando minha família. Com 8 meses de casamento, minha família havia parado de ser passiva. Meu pai me chamou no escritório dele, aquele com couro de verdade e calor de mentira, e me ofereceu um número. Um acordo financeiro. Estruturado como um presente para Mara começar de novo. Palavras exatas dele. Disse que aquilo era um absurdo. Ele disse que estava tentando proteger a família. Eu disse que Mara era minha família agora. Ele disse, por quanto tempo? E me olhou como se eu fosse uma criança. Depois, Mara me contou que tinha havido uma segunda conversa, uma que eu nunca ouvi. Meu pai a encontrou sozinha no corredor de serviço 2 noites antes do baile beneficente, sem testemunhas, sem o tom educado de jantar. Só Warren Kingsley, parado sobre minha esposa como se ela fosse uma funcionária que tinha esquecido seu lugar. Você deveria aceitar o dinheiro, ele disse. Mara disse, por quê? Funcionou da última vez? O rosto do meu pai mudou. O que você disse? Mara deu um passo para frente. Disse, funcionou da última vez? Por um segundo, ele não falou. Então disse algo que deveria ter encerrado o nome da minha família ali mesmo. Mulheres como sua mãe sempre acham que a verdade vai salvá-las. Mara o encarou. E homens como você sempre acham que mulheres pobres morrem em silêncio. Meu pai sorriu. Normalmente morrem. Minha mãe tomou uma abordagem diferente. Ela espalhava comentários do jeito que outras pessoas espalham doença. Com cuidado, socialmente, até que todo mundo no círculo Kingsley começou a acreditar que Caleb tinha cometido um erro e que Vivian tinha lidado com tudo com uma graça extraordinária. Descobri depois que a família de Vivian estava ligada à nossa por um acordo financeiro, e aparentemente aquele acordo funcionava melhor se eu parasse de ser casado com Mara. Era o que eu valia para minha família, uma variável na planilha de outra pessoa. Mara não me contou nada disso na época, mas ela sabia. Até hoje não tenho certeza de como ela sabia, mas sabia. Ela vinha juntando coisas, documentos, gravações, datas, nomes, há tempo suficiente para que quando minha família deu o golpe, ela já estava pronta. Eu não estava. O baile beneficente anual do Kingsley House, traje black tie, 40 mesas, doadores, conselheiros, jornalistas, figuras da cidade. Meu pai num smoking de $3.000, minha mãe num vestido que custou mais, e Mara num vestido verde escuro que ela mesma tinha comprado, tão impressionante que Vivian precisou se esforçar mais do que o usual para manter a compostura. Lembro que naquela noite senti que talvez as coisas estivessem bem, que o pior tinha ficado para trás. Cheguei a acreditar nisso. Na metade do evento, minha mãe soltou um grito do outro lado da sala. Um grito fino, teatral. O tipo calculado para puxar todas as cabeças na direção dela. A pulseira tinha desaparecido.
Uma peça antiga, de diamante. Valendo, ela disse, alto o suficiente para as mesas ao redor ouvirem. Algo significativo. A segurança foi chamada. O salão ficou pesado do jeito que só acontece quando algo valioso desaparece e todo mundo espera que a culpa caia em alguém. E então, um dos seguranças, um homem que descobri depois ter sido contratado para aquela noite por uma empresa privada que meu pai usava, veio à frente e disse que tinha encontrado a pulseira. Dentro de um casaco, no guarda-volumes. Ele a ergueu. O casaco era de Mara. Eu assisti 50 rostos se virarem para minha esposa. A expressão da minha mãe era de uma dor encenada com precisão suficiente para ser confundida com genuína. Brooks não disse nada, mas a boca se curvou. Vivian olhou para a toalha de mesa. Mara ficou parada. O rosto ilegível. E eu, Deus me perdoe, me inclinei para ela e disse baixinho: Mara, se tem algo que eu precise saber, você pode me contar. Ela me olhou, e nos olhos dela não havia raiva, nem mágoa. Era algo mais triste do que os dois. O olhar de alguém que acabou de confirmar exatamente aquilo que temia ser verdade. Ela disse: É isso que você pensa de mim? Então olhou por cima de mim, não para minha mãe, não para meu pai, para Vivian, e me perguntou: Se tivessem encontrado no casaco da Vivian, você teria feito essa pergunta para ela? Senti a resposta antes de dizer qualquer coisa. Não. Eu teria defendido Vivian imediatamente. Não porque eu gostasse mais dela, porque Vivian parecia o tipo de mulher em quem minha família tinha me treinado para confiar. E Mara parecia o tipo de mulher de quem minha família tinha me treinado para duvidar. Não era uma pergunta. Antes que alguém chame a polícia, Mara disse, voz completamente firme, carregando por toda a sala. Eu gostaria de pedir que a gente reveja as imagens de segurança do guarda-volumes. A compostura da minha mãe escorregou. Por um momento só. E foi esse escorregão, aquela fração de segundo de algo que parecia pânico, que fez a sala silenciar de um jeito diferente de antes. Não o silêncio do escândalo. O silêncio de uma maré virando. Não sei se as câmeras cobrem, meu pai começou. Cobrem, Mara disse. Aquela ali cobre, eu verifiquei. Ela pegou o celular. Conectou ao sistema de audiovisual que o evento usava para apresentações. E lá estava. Imagens de segurança do guarda-volumes. 90 segundos de vídeo. Claro, sem ambiguidade, condenador. Minha mãe. Se aproximando do casaco de Mara, retirando a pulseira do próprio pulso, colocando dentro do bolso do casaco, lançando um olhar para a câmera errada, aquela que ela achava que estava quebrada, e indo embora. A sala fez um som para o qual eu não tenho palavra. Não foi um grito, não foi um murmúrio, foi algo entre os dois. Então Mara deu play no áudio. Primeiro veio a voz da minha mãe. Ela não pode sair limpa daqui. Depois Brooks. Então a gente faz ela parecer o que ela é. Depois Vivian. Faça parecer que é hereditário. As pessoas adoram acreditar que famílias pobres se repetem. A sala mal tinha absorvido isso quando Mara abriu o próximo arquivo. Um comprovante de pagamento. $5.000 transferidos para o segurança particular que encontrou a pulseira. A observação anexada à transferência tinha só 3 palavras. Problema do guarda-volumes resolvido. Depois veio o print de uma mensagem de Vivian para Brooks. Garante que Caleb veja antes de a polícia chegar. Depois uma de Brooks para minha mãe. Se ela chorar, fica melhor. A sala tinha parado de respirar. Minha esposa não tinha levado uma defesa. Ela tinha levado uma execução. Mara pediu atenção da sala mais uma vez. Conseguiu sem esforço. Meu nome é Mara Quinn, ela disse. Alguns de vocês sabem disso. Alguns me conhecem como esposa de Caleb. Mas antes de ser esposa de Caleb, eu era filha de Elise Quinn. E preciso contar a vocês quem era Elise Quinn. Ela não usou anotações. Não precisava. 26 anos atrás, a mãe dela, Elise Quinn, tinha trabalhado como faxineira no Kingsley House. Contratada por uma agência de mão de obra, chegou com ótimas referências e trabalhou 11 meses sem uma única reclamação.
Era quieta, confiável, cuidadosa. Tinha uma filha em casa e estava juntando dinheiro para se mudar para um apartamento melhor. Então foi acusada de roubo. Um colar de safira, uma peça de família, avaliada em leilão de valor significativo, sumiu do camarim privado da minha mãe no clube. Elise foi apontada como a provável culpada. Ela negou, claro, mas a acusação correu rápido, do jeito que acusações correm quando são feitas por pessoas com dinheiro contra pessoas sem dinheiro. Foi demitida, colocada em lista negra nas redes de agências que meu pai controlava. Suas cartas de referência foram discretamente destruídas. O nome dela vinculado a um roubo que não podia ser provado legalmente, mas que também não precisava ser, porque reputação nesses meios não exige tribunal. Elise Quinn nunca mais trabalhou num cargo equivalente. Limpou casas particulares por dinheiro vivo. Lutou pelo resto da vida. Morreu quando Mara tinha 21 anos, com uma reputação que tinha sido fabricada para ela por outras pessoas. Ela guardava um diário, Mara disse. Escreveu tudo o que se lembrava. Cada nome, cada conversa, cada detalhe sobre o colar. Uma pausa. E escreveu algo que ela havia escutado 5 semanas antes de ser acusada. Ela estava limpando o corredor leste da ala privada quando ouviu a voz da minha sogra através de uma porta. Celeste Kingsley estava combinando a entrega de um colar de safira, como presente, para uma mulher com quem meu sogro se encontrava em particular havia mais de 1 ano. Uma mulher que, na época, estava grávida de um filho dele. O som que percorreu aquela sala foi extraordinário. O colar era dinheiro para comprar silêncio, Mara disse calmamente. E quando Celeste precisou explicar para onde ele tinha ido, ela escolheu a pessoa com menos condições de lutar. Então Mara abriu a última pasta. Dentro havia uma fotografia, antiga, levemente desbotada, tirada no que parecia ser um corredor de hospital. Meu pai estava nela, mais jovem, mais magro. De pé ao lado de uma mulher que eu nunca tinha visto antes. Ela segurava um recém-nascido embrulhado num cobertor branco. No verso da foto, na caligrafia da minha avó, 4 palavras. O erro de Warren. Celeste sabe. Meu pai se levantou tão rápido que a cadeira bateu no chão. Minha mãe sussurrou, não! Mara a olhou. Você incriminou minha mãe para esconder um colar, ela disse. Mas o colar só estava escondendo a criança. Ninguém perguntou de quem era a criança. Essa foi a parte cruel. Meu pai olhou para a fotografia. Minha mãe olhou para Vivian. E Vivian olhou como se o chão tivesse sumido debaixo dos pés dela. Meu pai não disse nada. Ficou de pé, com as mãos apoiadas na mesa, e naquela imobilidade eu entendi algo que tinha me recusado a entender por 32 anos. Meu pai não era um homem bom que tinha cometido um erro. Era um homem que tinha cometido muitos erros e passado décadas se certificando de que outras pessoas carregassem o peso deles. Elise Quinn não foi a única. Mara abriu outra pasta. Havia 7 nomes. 7 mulheres. Faxineiras, empregadas, garçonetes, assistentes. Todas acusadas de roubo ou desonestidade. Todas demitidas. Todas colocadas em lista negra. E todas acusadas exatamente quando alguém rico precisava enterrar um escândalo, uma aventura, um suborno, um pagamento desaparecido, uma gravidez, uma dívida. Cada mulher destruída era a solução para o problema de outra pessoa. Não eram coincidências, Mara disse. Era um sistema, e o Kingsley House era o centro dele. Então ela olhou para os conselheiros. Enviei tudo para jornalistas, advogados e o conselho fiscalizador 40 minutos atrás. Cruzou as mãos. Faz 6 meses que limpo os corredores de vocês, ela disse. E nesse tempo encontrei tudo o que precisava. O baile não terminou. Ele se decompôs. Pessoas ficaram paradas com taças de champanhe nas mãos, fingindo que não estavam olhando enquanto olhavam para tudo. Conselheiros se recolheram a cantos e começaram a ligar. Uma jornalista foi direto até Mara e perguntou se ela repetiria sua declaração em registro oficial. Meu pai tentou se aproximar dela. Mara ergueu uma mão e disse: Não mexa nessa história agora, Warren. Você já mexeu em coisa demais. Em 72 horas, o pai de Vivian retirou o acordo financeiro entre as famílias Cross e Kingsley. Brooks perdeu o cargo na divisão de investimentos.
O nome de Vivian apareceu na imprensa ao lado das palavras acusação de roubo fabricada. Meu pai se afastou da fundação e chamou aquilo de decisão por motivos de saúde. Ninguém acreditou. E minha mãe foi obrigada a se colocar no salão principal do Kingsley House e ler uma declaração pública admitindo que Elise Quinn nunca tinha roubado nada. Ela disse o nome de Elise como se queimasse a boca, mas disse, porque Mara garantiu que toda a sala ouvisse. Foi o dia em que o nome Kingsley parou de abrir portas. Mara não me deixou, mas deixou uma coisa muito clara. Estávamos sentados no nosso apartamento 3 dias depois do baile. A cidade lá fora. O silêncio entre nós do tamanho de algo que eu não conseguia calcular. Você não colocou a pulseira no meu casaco, ela disse. Não, eu disse. Você não sabia da armação com antecedência. Não, não sabia. Ela me olhou por um longo tempo. Mas toda vez que eles me insultavam, você dizia meia frase. Toda vez que pressionavam, você me pedia paciência. Toda vez que eles precisavam do seu silêncio para acreditar que podiam se safar, você dava esse silêncio. Não respondi, porque ela estava certa. Não estou dizendo que você é igual a eles, ela disse. Estou dizendo que seu silêncio era o ar que eles respiravam. Eles não teriam conseguido fazer isso no vácuo, Caleb. Eles precisavam que você fosse fraco o suficiente. Então ela colocou 2 papéis na mesa. Um era minha declaração para os investigadores. O outro era um acordo de separação. Fiquei olhando. Mara. Ela balançou a cabeça. Não. Você não tem o direito de chorar antes de dizer a verdade. Assinei a declaração primeiro. Cada jantar, cada insulto, cada vez que minha mãe a humilhava e eu suavizava na memória. Quando terminei, Mara pegou o segundo papel. Não vou embora esta noite, ela disse. Mas estou indo embora da versão desse casamento onde o seu conforto custa a minha dignidade. Essa foi a minha punição. Não perdê-la completamente. Viver cada dia sabendo que precisava reconquistar uma mulher que nunca deveria ter precisado provar que merecia ser defendida. Achei que o pior segredo já tinha vindo à tona. Não tinha. 3 semanas depois do baile, Mara e eu estávamos num escritório de advogado, enquanto um envelope lacrado era colocado sobre a mesa. Antes de o testamento ser lido, Mara me mostrou mais um documento, uma certidão de nascimento. O nome da mãe era Lydia Vale, a mulher que meu pai tinha pagado com um colar de safira. O nome do pai estava em branco, mas, anexado atrás, havia um contrato de adoção particular. A criança tinha sido entregue aos cuidados de Richard e Eleanor Cross. Então eu vi a data de nascimento. A data de nascimento de Vivian. Minha boca secou. Vivian Cross, a mulher que meus pais tinham passado anos tentando empurrar de volta para dentro da minha vida, era filha do meu pai. Minha meia-irmã. E meus pais sabiam. Eles nunca quiseram amor entre nós. Queriam controle. Queriam Vivian por perto, Richard Cross quieto, e eu obediente o suficiente para não fazer perguntas. A fusão não era negócio nenhum. Era dinheiro para comprar silêncio, só que com papel timbrado. Minha avó, Margaret Kingsley, sabia de algo. E então, o advogado limpou a garganta. Há mais um assunto. O testamento da minha avó continha uma cláusula. Se o Kingsley House tivesse sido usado alguma vez para acusar funcionários falsamente com o objetivo de encobrir condutas da família, o controle do imóvel seria transferido para um fundo em benefício das vítimas. A primeira pessoa elegível para administrar o fundo seria qualquer familiar sobrevivente de uma das famílias prejudicadas por aquelas acusações. Mara Quinn, filha de Elise Quinn. A mulher que minha família chamava de faxineira se tornou a pessoa legalmente autorizada a decidir o futuro do Kingsley House. Eu estava lá na manhã em que a placa foi retirada. Céu cinza, ar frio. Um trabalhador numa escada removendo as letras de latão da fachada de pedra, uma por uma. Kingsley House.
o nome que tinha aberto todas as portas da minha vida. Mara estava do meu lado, segurando o antigo crachá de funcionária da mãe dela. Nome, foto, número. O tipo de crachá que pessoas ricas olham através, e não para. Por anos, mulheres como Elise Quinn tinham entrado naquele prédio pela porta de serviço. Mas naquela manhã, Mara subiu pela escadaria da entrada principal. A mesma entrada que minha mãe uma vez disse ser para membros e convidados apenas. Ela parou na porta e olhou para mim. "Sabe que sua mãe nunca entendeu?" ela perguntou. Eu balancei a cabeça. Mara olhou para a pedra vazia onde o nome da minha família tinha estado. Faxineiras veem tudo. A última letra bateu no chão. K, de Kingsley, do nome que eu passei a vida inteira chamando de legado. Mara olhou para ela por um segundo, então pisou nela. Não desviou. Pisou nela e entrou. Fui culpado? Eu não coloquei a pulseira no casaco da minha esposa. Não armei nada contra ela. Não sabia o que minha família tinha feito com a mãe dela. Mas fiquei em silêncio vezes demais enquanto eles ensinavam a ela exatamente o quanto ela não importava. Então me fala com sinceridade nos comentários. Silêncio é traição? Você perdoaria um marido que só encontrou coragem depois que você trouxe as provas? Mara foi longe demais. Ou foi exatamente o que minha família merecia? E Vivian? Vilã? Vítima? Ou as duas coisas ao mesmo tempo? Ela ajudou a armar a cilada, mas também foi criada dentro de uma mentira que meu pai criou antes mesmo de ela nascer. Quero saber de que lado você está. Se essa história te deixou com raiva, deixa o like. Se inscreve no canal se você quer mais histórias onde o final realmente vale a pena. E não vai embora ainda. Tem outra história esperando nesse canal agora mesmo. E aquela família pode ser ainda pior.